Olá, boa tarde. O debate sobre a natalidade em Portugal foi relançado na sociedade a partir do relatório Por um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade. O relatório que iremos analisar daqui a pouco, depois de mostrar acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. Foi secretário e porta-voz da Conferência Episcopal durante os últimos 6 anos. Entre os melhores momentos, destaque para a visita do Papa Bento XVI a Portugal e entre os mais difíceis, a gestão da comunicação de casos de pedofilia. É até agora o rosto do episcopado na comunicação social. Secretário e porta-voz da Conferência Episcopal durante os últimos 6 anos, o padre Manuel Marujão recorda bons e maus momentos destes 2 mandatos. E entre os melhores está a visita do Papa Bento XVI a Portugal. O ponto mais alto foi a visita do Papa Bento XVI a Portugal no ano 2010. A preparação e, concretamente, o encontro com o mundo da comunicação social foi muito rico e foi muito colaborante. Nos capítulos desta história ficam também momentos mais negativos que o porta-voz do episcopado também teve de gerir. E entre os piores estão os casos de abuso sexual por parte de membros do clero. Não devemos esconder os momentos difíceis, concretamente a maneira de gerir as histórias pretensas ou reais ligadas com o mundo do abuso das crianças. Por outro lado, foram também momentos de graça, porque eu acho que é uma fronteira que se deve encarar com frontalidade, com verdade, com transparência. Um desafio que a Igreja Católica, nomeadamente em Portugal, percorreu e serviu para afirmar a atitude com que quer marcar o seu relacionamento com os mídia. Estamos numa atitude de acolhimento claro da comunicação social. Aliás, Jesus Cristo mandou levar a boa nova do seu Evangelho até os confins da terra. E seguramente que se Cristo vivesse hoje, ele vive através de nós, hoje também, e portanto nós somos seus diretos emissários de levar essas boas novas. E portanto não é entrincheirando-nos, defendendo-nos, mas abrindo-nos, comunicando. A Igreja é estruturalmente comunicação. Foi nesse compromisso que o padre Manuel Marujão se envolveu durante os últimos anos com uma marca de trabalho em equipa. Foram 6 anos cheios, ricos, com momentos mais difíceis, mas sobretudo momentos em que Deus se foi manifestando e a boa vontade de colaboração dos que aqui trabalham foi muito clara. Por isso, não foram os meus 6 anos, foram os nossos 6 anos. E pelo ambiente da Conferência Episcopal passam muitos setores da pastoral da Igreja Católica em Portugal. Um trabalho nacional que vai muito além das reuniões plenárias do Episcopado. A experiência do dia-a-dia aqui é uma experiência rica. Aliás, o que nós vemos mais são as assembleias plenárias, as ações solenes de um congresso, diz tudo aquilo. Mas a vida da Igreja, e este nível de interajuda eclesial, transversal, é de todos os dias. O padre Manuel Marujão ruma agora a Braga, onde, para além do trabalho na comunidade de jesuíta da Faculdade de Filosofia e do Apostolado de Oração, é representante do arcebispo de Braga no setor da vida consagrada. As congregações, as comunidades religiosas, os seus trabalhos e particularmente para a vida contemplativa, depois que precisam de mais apoio, vivem em clausura e, portanto, precisam de um particular apoio do arcebispo que delega num vigário episcopal. Na Companhia de Jesus, o padre Manuel Marujão passou por diferentes missões, tanto em Portugal, onde foi provincial dos jesuítas, como na sede geral da congregação, em Roma, onde foi conselheiro regional. Lisboa foi palco de um congresso sobre a presença dos dominicanos no mundo luso-hispânico. Vários conferencistas colocaram em destaque o papel desempenhado pelos seguidores de São Domingos. Para comemorar os 800 anos de existência da Ordem Dominicana,
realizou-se em Lisboa um congresso internacional sobre a presença dos seguidores de São Domingos no mundo luso e hispânico. Uma data jubilar da Ordem dos Pregadores que os torna mais conhecidos e a realidade que os rodeia. Nós tivemos 800 anos de história. No mundo luso-hispânico, que é o que se refere a este congresso, é uma riqueza imensa, imensíssima, e então este congresso serve para fazer mais um levantamento. O que é que os dominicanos fizeram em relação à missão, à expansão missionária? O que é que os dominicanos fizeram em relação à defesa dos direitos humanos por todo o lado onde estiveram? O que é que os dominicanos fizeram ou que importância tiveram em relação ao progresso das artes, da pintura, da arquitetura? Neste congresso, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a história e o multifacetado mundo dos dominicanos. Uma presença rica e múltipla em vários domínios da sociedade. E o jubileu tem esse interesse, quer dizer, não é só chegar lá e comemorar, mas haver passos importantes a dar na reflexão, ver sob o ponto de vista histórico a importância que a Ordem teve, as pessoas que marcaram positivamente o dinamismo e a ação evangélica, mesmo sob o ponto de vista artístico, etc. Os dominicanos celebram 8 séculos de história em 2016 e a sua história merece ser tratada e investigada. Uma forma de mostrar o papel desempenhado pelos seguidores de São Domingos nos corredores historiográficos. Mas falta perceber, sobretudo para o período do final do Antigo Regime e daí em diante, portanto, acompanhando toda a época contemporânea, perceber de que modo é que a Ordem conseguiu fixar-se no país, reconstruir as suas redes de sociabilidade e, portanto, resta ainda muito trabalho para fazer do ponto de vista historiográfico para a compreensão daquilo que foi o percurso histórico dos dominicanos em Portugal. A importância dos dominicanos na cultura do mundo luso-hispânico é reconhecida. Através dos seus conhecimentos, os membros desta ordem contribuíram de forma decisiva em vários setores culturais, sociológicos e teológicos. Aqui em Portugal, arquitetos mais jovens, mas que estiveram ligados, por exemplo, à construção do Convento de São Domingos de Lisboa, mas na década de 50 e 60, às capelas de Fátima e da Aldeia Nova, são marcos importantíssimos, quer dizer, e que muita gente não conhece, não é? Depois a literatura, em todo o mundo. Apesar dos 800 anos de história, a Ordem dos Dominicanos ainda tem muitos factos e personagens a descobrir. Visitar os clérigos deixará de ser apenas subir ao mirador para ver a cidade do Porto. Obras de restauro estão em curso para abrir 3 pisos, até agora fechados, com novos espaços museológicos. É o ex-libris da cidade do Porto, mas há muito mais para ver além da torre. A Igreja dos Clérigos e a torre são os únicos espaços que têm estado abertos ao público. A intervenção em curso vai melhorar acessibilidades, equipar os espaços existentes e abrir outros que permanecem fechados durante décadas. Vamos chegar a dezembro, ao dia 12 de dezembro, e vamos ter a igreja restaurada, a talha, os mármores, a eletricidade, os incêndios, todos esses equipamentos necessários hoje em dia estarão renovados, restaurados e modernizados. Vamos ter 3 pisos com espaços museológicos de oferta a quem nos visita, o Museu da Irmandade, o Museu dos Cristos. Vamos ter uma oferta nova, especial, em todos os pisos de acesso à torre, de maneira a quem nos visita e só queira visitar a torre, vai ter um pequenino apontamento de história da Irmandade, de história do Nicolau Nasoni, de história do Barroco, ou seja, a visita vai ser apetecida por parte de quem já cá veio e vai querer retornar e por parte daqueles que pela primeira vez visitarão a Igreja e a Torre dos Clérigos. Um projeto orçado em mais de 2 milhões de euros, possível de concretizar pela junção de esforços e vontades da Irmandade, autarquia, instituições da cidade e fundos comunitários. Passados 250 anos do terminar da obra de construção deste complexo, Igreja e Torre dos Clérigos, era necessário valorizar, reabilitar, recuperar, restaurar todo este edificado. E foi isso a que nos propusemos e estamos a 6 meses da obra já realizada, estamos mais ou menos a meio da obra total que queremos desenvolver e que vai terminar com o devolver na plenitude total deste edifício à cidade e àqueles que nos visitam.
No decurso da obra, descobriram-se espaços que eram desconhecidos e, sobretudo, foi possível encontrar os segredos da construção de Nicolau Nasoni. Depois, aplicaram-se métodos e materiais da atualidade para melhorar um espaço que alia o culto e a cultura. É sempre a combinação da tradição com a modernidade e do culto com a cultura. Nós não queremos criar nenhuma separação, nenhuma barreira, nenhum muro entre estas duas realidades, o culto e a cultura. Este edifício é um exemplo maior de como o culto e a cultura podem dar os braços, podem dar as mãos e podem se apresentar à cidade como ex-libris da própria cidade. E depois da apresentação à cidade, as portas da igreja, da torre e demais espaços dos clérigos vão permanecer abertos para todos os turistas. No ano de 2013, foram mais de 430 mil a visitar o espaço. Acontecimentos que encontrem atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora da natalidade em Portugal, a partir do relatório Por um Portugal Amigo das Crianças, das Famílias e da Natalidade. É a nossa convidada Ana Cid, cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Pedi-lhe a sua opinião sobre este relatório, sobretudo sobre a oportunidade dele ter sido elaborado a partir de estudo numa equipa que integrou também, não é? Sim. Sim, foi um gosto integrar essa equipa, dirigida pelo professor Joaquim Azevedo, que creio que foi uma equipa que trabalhou muito bem, que se fez como equipa também, porque muitos de nós não nos conhecemos ali, e foi muito interessante perceber pessoas com competências diferentes, de áreas diferentes, com experiências diferentes, e portanto foi um trabalho que Tinham esta preocupação pelo tema da natalidade em comum, não é? Tínhamos, muitos de nós já trabalhávamos este tema dentro da nossa atividade base, portanto mas alguns também não trabalhavam, portanto foi para eles uma novidade, que também é importante, não é? Às vezes ter pessoas de fora que veem este tema e que o trabalham pela primeira vez, mas foi um trabalho muito interessante. E então, o contexto em que ele surge e a oportunidade deste relatório? Ele surge num contexto de um déficit demográfico em Portugal de mais de 30 anos. E, portanto, há mais de uma geração que nós não fazemos renovação das gerações. E que temos um déficit, já neste momento, de 1.400.000 crianças e jovens, que é um déficit brutal e que compromete toda a sustentabilidade do país, não só a sustentabilidade da segurança social e das pensões, que é o aspecto mais comumente referido, mas também compromete a própria sustentabilidade económica. O crescimento económico do país fica comprometido, a criação de emprego fica comprometida, toda a sustentabilidade do sistema social, a segurança social, a saúde, o apoio às famílias carenciadas fica comprometido por este déficit demográfico acumulado em Portugal. Será que esse problema se vai resolver por um decreto de lei a partir dos resultados que este estudo, que este relatório apresenta? Este problema, e muita gente tem referido e muito bem, é um problema cultural também. Não é só um problema económico, não é só um problema de conciliação entre trabalho e família, mas é também um problema cultural. Agora, objetivamente, nós temos muitas áreas em Portugal em que as famílias com filhos são prejudicadas, penalizadas, e portanto existem muitos obstáculos, como se diz no relatório, e nesse aspecto parece-me que muito bem o relatório assenta nesta remoção dos obstáculos à fecundidade desejada. Existem obstáculos muito concretos. E a existência desses obstáculos também fazem cultura e também fizeram cultura ao longo de todos estes anos. E, portanto, aquilo que este relatório assenta na remoção desses obstáculos, e a remoção desses obstáculos vai fazer uma cultura, e uma cultura diferente da cultura que agora temos em Portugal. Portanto, uma cultura mais amiga da natalidade, da família e das crianças. E é isso que se pretende essencialmente com este trabalho. É a alteração dessa cultura e desse contexto. E esses obstáculos estão em impostos, estão em taxas que se têm de pagar? Estão em todos os níveis. Estão em todos os níveis da nossa sociedade. Estão quando uma família quer ir de férias, portanto nós vemos a publicidade, as crianças não pagam se forem duas, se forem mais já pagam, não é? É nos impostos em que não se nota aquilo que é perca de rendimento pelo conjunto de despesas essenciais que a família tem.
em termos de tributação, é na habitação, é na conta da água e, portanto, é numa série de níveis, é no trabalho. Nós precisamos de mudar a cultura de horários, precisamos de mudar a cultura dos empregadores face aos funcionários, aos seus colaboradores. Uma pessoa, um pai ou uma mãe, ganham um conjunto de competências, sendo pais e sendo mães, no exercício da maternidade e da paternidade, que são fundamentais até ao seu trabalho, ao desenvolvimento da sua atividade profissional. Portanto, isso tem que ser reconhecido e considerado pelas empresas como uma mais-valia. E é toda essa mudança cultural que nós precisamos. Precisamos de horários mais amigos das famílias. Precisamos, e mesmo quem não tem filhos, devia ter um horário. Não faz sentido em Portugal e compromete a nossa produtividade. Horários de trabalho que vão para além das 8 horas. Não faz sentido. Não acredito. E, aliás, é uma marca portuguesa termos pais e mães a tempo inteiro fora de horas no trabalho e temos uma produtividade baixa. Portanto, há aqui qualquer coisa que compromete, não só do ponto de vista da natalidade, mas também do ponto de vista da nossa relação social, da forma como vivemos em sociedade, e compromete também o crescimento económico do país. Mas é necessário intervir, de facto, por exemplo, nos incentivos fiscais nesta área, na diminuição de IRS? É fundamental uma política integrada e é isso que o relatório diz. Não faz sentido e não produz efeitos o relatório fazermos não quer apontar medidas avulsas. Não faz sentido. Não podemos. Se queremos uma mudança, temos que agir em vários níveis. Mas temos que começar por algum lado. Temos que começar por algum lado. E os portugueses foram muito claros no relatório, no inquérito à família e à fecundidade que foi realizado agora recentemente, eles foram muito claros sobre as medidas que devem ser adotadas e sobre a remoção dos obstáculos que têm que ser realizada. São 3. Aumentar os rendimentos das famílias com filhos e uma das vias é a via da tributação, não só em sede de IRS, mas em sede de IMI e noutras sedes. É a harmonização responsável entre o trabalho e a família, portanto a conciliação entre trabalho e família, fundamental também, e no acesso a serviços de guarda e ocupação das crianças. Este inquérito tem, simultaneamente, uma boa notícia, as famílias desejam ter mais filhos. Desejam ter quase o dobro do número de crianças que está a nascer. Isto é uma boa notícia, porque se assim fosse, portanto, se forem removidos estes obstáculos e se forem dar liberdade, verdadeira liberdade às famílias para terem o número de filhos que desejam, nós vamos conseguir recuperar. Não vamos, vamos ter noção de que a recuperação vai ser lenta e progressiva. Mas é muito interessante que, se nós olharmos os resultados deste inquérito, eles dizem-nos que cerca de uma percentagem muito significativa da população em idade fértil afirmou desejar ter um filho, afirmou ter planos, fazer planos de ter um filho nos próximos 3 anos. Nós, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, fez as contas. Se esta percentagem de população em idade fértil tivesse um filho nos próximos 3 anos, nós teríamos cerca de 165 mil nascimentos por ano nos próximos 3 anos. Ora, isto é exatamente o dobro dos nascimentos que nós estamos a ter. O que é que está a impedir que concretizem esses projetos? O que é que está a impedir? Como dizia, a cultura e é uma política, um conjunto de políticas que sejam mais amigas da natalidade das famílias e das crianças. É por isso errado, como dizem no relatório, que premiar os nascimentos é uma via errada? Premiar os nascimentos não é aquilo que se pretende. O que se pretende é, na verdade, criar um ambiente favorável a quem quer ter filhos. Portanto, nós não queremos, não se pretende dar prémios ou favorecer quem tem filhos. Ou prejudicar quem não os tem, mas o que queremos é que quem tenha um filho sinta na sociedade um reflexo positivo e sinta o reconhecimento de que essa criança que nasce é um bem para toda a sociedade e não só um bem para aquela família. E é efetivamente um bem para toda a sociedade. E, portanto, é isso que tem que ser sentido. E as famílias, nos vários âmbitos, quando pagam impostos, quando recebem o abono de família, quando trabalham, têm que ver refletida a sua realidade e a sua condição própria, as suas dificuldades próprias de gestão do dia-a-dia, em coisas muito concretas, como, por exemplo, a prioridade das crianças nas escolas em relativamente aos irmãos. Nós temos famílias que são extremamente prejudicadas e que às vezes têm que ter os filhos em 3 escolas diferentes, em 3 sítios diferentes, porque essa prioridade não é considerada devidamente. E, portanto, em todos estes aspectos tem que se sentir. Em países como, por exemplo, a França, em que já se sente famílias nossas, se falarmos com famílias nossas que vivem em França, elas dizem isso, elas sentem um ambiente favorável, um ambiente acolhedor em relação a quem tem filhos. E é isso que nós temos que sentir em Portugal. E, portanto, não faz sentido e não podemos tomar medidas avulsas.
Podemos, contudo, ir iniciando um caminho. Isto não quer dizer que não se deva fazer nada, por simplesmente não se pode fazer tudo. E é isso que o relatório também diz. Isto tem que ser um trabalho a 5 legislaturas, tem que ser um trabalho em que todos os anos, em que se calhar todos os meses ou cada semestre se sinta um passinho mais no caminho de uma sociedade, de uma conjuntura que é mais amiga das famílias e das crianças. Em todo caso, de facto, são necessárias essas medidas, começar a tomar essas medidas. Que consequências políticas prevê que este relatório tenha? Eu penso que, genericamente, tem-se sentido isso, um acolhimento político muito transversal de consenso. E, portanto, agora, este trabalho que foi feito, foi um trabalho que foi feito no âmbito de um partido político. E aquilo que nem sequer é do Governo, foi de um dos partidos do Governo. É de um dos partidos do Governo. E as pessoas que integraram esta comissão são pessoas, aliás, que nem todas, algumas estão ligadas ao partido que promoveu este estudo, mas muitas não estão. E, portanto, aquilo que se pretende neste momento é auscultar de novo a sociedade civil e os outros partidos. Aliás, esta auscultação foi feita previamente, foram recebidos contributos de toda a sociedade, desde famílias a organizações, a partidos políticos, a sindicatos, e quase todos esses contributos foram integrados no relatório, foram acolhidos. Mas há um consenso muito grande sobre a necessidade de agir, há um consenso muito grande até sobre o conjunto de políticas a adotar e, portanto, agora o importante é que este trabalho de auscultação volte a ser feito sobre estas medidas em concreto, que os contributos possam ser acolhidos pelo partido que promoveu este estudo e que, entre os vários partidos políticos, as várias forças políticas, seja obtido um consenso sobre as políticas a adotar e que, finalmente, elas possam vir a ser adotadas. Esperemos, de facto, que assim aconteça em benefício da natalidade e das famílias. Muito obrigado, Ana Cide. E do país, sobretudo, claro. Muito obrigado, Ana Cide, por ter estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar este relatório sobre a natalidade. Desejo-lhe uma boa tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se os quiser.